A paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Oh, glória, bendito é o nosso Senhor Jesus que está aqui essa tarde, nos abençoando e decretando vitória sobre nossas vidas. Tem alguém que tem dúvida disso? Não, né? Que atmosfera profética e gloriosa o Senhor nos envolve aqui. Olha para essa irmã aí que está do seu lado e diga a ela: você está tão bonita. Fala, essa paleta marrom combinou tanto com você. Fala, você tá a cara da riqueza. Diga a ela, você tem cara de que não tem boleto para pagar. Tá confundindo o inimigo na terra. Ô, glória! Prosperidade de Deus, aleluia. Glória a Deus. Minhas irmãs amadas e benditas do Senhor, abra por favor comigo a tua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 13, versículo 10, diz assim: E ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se direitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Até aqui. Nós acabamos de ler aqui alguns versículos que se trata de uma narrativa de milagre. É o evangelista Lucas quem descreve esse acontecimento para nós. O evangelista Lucas é médico. Evangelista Lucas é um pesquisador. Evangelista Lucas é um cientista. Evangelista Lucas é alguém que conhece toda a ciência e todo tipo de enfermidade de ordem natural. E é somente ele, dos 4 evangelistas, que vai trazer essa narrativa para a gente. E isso faz a gente entender a relevância de ser o evangelista Lucas em descrever essa narrativa. Por quê? Porque ele, sendo alguém conhecedor da ciência, dotado de conhecimento natural, sabedor de toda a medicina da época, ele diz para a gente nesse contexto que havia ali na sinagoga uma mulher que aparentemente ela está com uma enfermidade, aparentemente natural. Mas quando ele vai relatar e expressar o que há de verdade na vida dessa mulher, ele diz: o que ela tem não é de ordem natural. O que ela tem é um espírito de enfermidade. O que ela tem é de ordem espiritual. E eu faço questão de ressaltar novamente que o evangelista Lucas é médico,
Porque é como se ele estivesse dizendo assim: se fosse uma enfermidade natural, eu dava diagnóstico. Se fosse uma enfermidade de ordem natural, eu iria prescrever aqui algo para essa mulher tomar, ou um tratamento a fazer para melhorar. Mas como médico, como cientista, eu afirmo, o que essa mulher tinha não era natural. O que essa mulher possuía era algo espiritual. Isso faz a gente entender que algumas coisas, algumas problemáticas, algumas adversidades que se manifestam em nossas vidas, pode até parecer natural, mas por trás existe uma influência espiritual. O evangelista Lucas está mostrando para mim e para você que é necessário se ter discernimento para saber aonde se começa o espiritual e aonde se começa o natural. Porque nós temos visto pessoas no tempo presente que estão vivendo ciclos repetitivos de frustrações, porque estão tentando resolver problemas que são de ordem espiritual, mas usando ferramentas naturais. Não funciona. Problemas que são de ordem espirituais e estão tentando utilizar métodos naturais. Não vai dar certo. Então nós temos que ter esse olhar de discernimento e um campo de visão espiritual ampliado, para que nós venhamos observar e enxergar aonde está de fato o problema e como nós devemos combatê-lo. O evangelista Lucas, ele diz para a gente que essa mulher tem um problema que é de ordem espiritual, mas ela está dentro da sinagoga, ela está no ambiente de culto. É válido ressaltar de como se destacou e como se iniciou a sinagoga. Houve um tempo muito crucial para o povo de Deus, e esse tempo foi um tempo marcado pelo cativeiro babilônico, aonde Deus permitiu o cativeiro na vida do seu povo, do povo escolhido, para um realinhamento, para um reposicionamento, porque o povo estava vivendo distante do Senhor. E Deus tem hora que cria situações para poder nos aproximarmos dEle. Não era o plano original de Deus o cativeiro. O plano original de Deus era que o povo desse ouvido ao que os profetas estavam pregando. Porque antes do cativeiro chegar, os profetas anunciaram, os profetas pregaram arrependimento, a fim de que o povo viesse entender e se converter dos seus maus caminhos, para que o cativeiro não acontecesse. Mas o pecado, ele tem o poder de endurecer o coração e cauterizar a mente. Então o que profeta está pregando, está profetizando, não está tendo valia. Então Deus permite o cativeiro. E o cativeiro não era para destruir, o cativeiro era para aproximar o povo de Deus. E dentro do cativeiro tinha aquele povo que foi levado cativo, mas que era fiel ao Senhor, os remanescentes. Aqueles que se não dobraram à idolatria, aqueles que não se curvaram ao sistema opressor, aqueles que não se corromperam. Mas dentro de cativeiro babilônico não tem templo. E quem é adorador não precisa de templo para adorar. Ele cria um ambiente de adoração em qualquer lugar. Então eles iam para as margens dos rios para poder oferecer louvores a Deus, para se ajuntar, para poder expressar oração ao Senhor. E é a partir daí que se desenvolve e que se cria a chamada sinagoga. Percebe que eu estou falando de um acontecimento do Antigo Testamento. E nós acabamos de ler alguns versículos no Novo Testamento, aonde a sinagoga se faz presente. Isso revela para mim e para você que tudo aquilo que Deus tem como projeto para mim e para a tua vida não é momentâneo e não é transitório, é permanente. Mas mais do que isso, quem levou esse povo cativo não tinha dimensão que estava sendo usado por Deus para ser um instrumento de correção.
Mas na mentalidade que ele levou cativo vamos destruir, vamos acabar com eles. Mas lá dentro, Deus vai fazer esse povo inovar, criar, desenvolver aquilo que não existia. Isso mostra pra gente que o que veio para destruição, Deus transformou em inspiração. O que veio da parte do adversário para destruir, Deus disse assim: eu vou dar capacidade para vocês criarem, eu vou dar capacidade para vocês desenvolverem, eu vou dar habilidade para vocês inovarem. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa tarde? Que tudo que veio contra nós para nos destruir, Deus está fazendo hoje um sobrenatural. E o milagre não começa quando a mulher encurvada é curada, o milagre já começa quando a sinagoga é apresentada. Porque lá atrás Deus já fez um milagre. Era para destruição na ótica humana, na ótica natural, mas Deus pegou e transformou em inspiração. E essa tarde Ele vai fazer de novo. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui que está vivendo um tempo de dificuldade. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui que parece que está vivendo um tempo de cativeiro. Deus toma minha boca para dizer: se a intenção do adversário era te ver destruída, ele vai ficar com a expectativa frustrada, porque eu vou surpreender e vou fazer você criar nesse tempo. Eu vou fazer você desenvolver projetos e propósitos novos nesse tempo. Olha para uma irmã que está perto de você e diga para ela: Deus está pegando o mal e está convertendo em bem. Deus está pegando o que era para ser maldição e está convertendo em bênção. Lembra quando José encontra com seus irmãos lá no Egito, depois dele ter sido vendido, depois dele ter sido preso, agora ele é governador, seus irmãos estão diante dele, e José vira para os teus irmãos e diz: sabe, aquilo que vocês fizeram comigo não era para o mal, o que vocês fizeram comigo, Deus converteu em bem. Eu vim dizer que alguém tramou algo contra você, pensando que iria te prejudicar, mas Deus toma minha boca para liberar uma palavra profética e dizer: vai contribuir para o propósito acontecer, vai contribuir para projetos novos se desenvolverem. Segure a mão dessa irmã, segura, e diga para ela: Deus está pegando aquilo que fizeram contra a tua vida para te prejudicar, está mudando a sentença, está mudando o jogo, está virando a situação. Diga para ela: o mal vai se converter em bem, a maldição vai se converter em bênção, o adversário vai ficar com a expectativa dele frustrada, porque nessa tarde há um varão de autoridade que toma minha boca para dizer: eu vou surpreender, eu vou surpreender, eu vou surpreender, eu vou surpreender. Ele toma minha boca para liberar na galeria, ele toma minha boca para liberar aqui embaixo e dizer: se prepara, se tu nunca criou antes, tu vai criar agora. Se tu nunca desenvolveu algo próprio antes, se prepara, estou iluminando a tua mente. Porque tempo de dificuldade não limita o povo de Deus. E é Jesus que está na sinagoga neste sábado, porque dia de sábado aqui no contexto é dia de ir para a sinagoga. Dia de sábado aqui nesse contexto é dia de separação para adorar o Senhor. Os judeus se reúnem na sinagoga e Jesus está lá. E a Bíblia diz para a gente que Jesus está ensinando, Ele está pregando. Em determinado momento Ele para a pregação, a ministração, para efetuar um milagre. Percebe o que está acontecendo? Existe um ambiente de culto. Jesus, como diz o evangelista João, é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra em carne e Ele está declarando palavra num ambiente de culto. E a partir daquele momento que a palavra está sendo pregada, a Bíblia diz para mim e para você que Ele para a ministração para poder efetuar milagre. Mas tem palavra no ambiente. Desconfie de lugares que tem muitos sinais, mas não tem palavra.
Desconfie de ambiente que tem muita coisa, mas não tem palavra. Porque é a palavra que atrai o milagre. É a palavra que gera o milagre. É a partir da ministração que Jesus vai desenvolver um milagre na vida de uma mulher que está ali. Quem é essa mulher? Não sei, Lucas não fala o nome dela, só fala que ela é uma mulher que tem um espírito de enfermidade. E quando Jesus atua com essa ação de cura na vida dessa mulher, o príncipe da sinagoga vai se levantar diante da congregação. Ele não vai questionar Jesus de forma direta. Ele joga para a congregação dizendo: é mister que vocês venham aqui qualquer dia para buscar cura, mas no dia de sábado é impróprio. Pergunto, segundo a lei, a tradição, Jesus não poderia fazer tal ação naquele dia de sábado, e muito menos alguém poderia ir lá para poder buscar esse milagre, para buscar essa cura. Aí Jesus toma a palavra e diz: vocês são hipócritas, porque vocês estão questionando o milagre, a libertação na vida de uma mulher, sendo que vocês, no dia de sábado, se for preciso desprender o jumento e os bois de vocês para beberem água, vocês fazem isso. Jesus está dizendo: vocês estão mais preocupados com os animais do que com as pessoas que estão aqui. Mas por que que ele está questionando essa ação? Porque é alguém religioso. E quem é religioso tem dificuldade para entender a manifestação da graça. Jesus não está aqui dando prioridade para a tradição imposta por homem. Jesus está dando prioridade para a necessidade humana. Então a Bíblia diz para a gente que Jesus, depois de confrontar esse príncipe da sinagoga, ele ainda faz uma pergunta: não me convinha soltar dessa prisão de Satanás? Essa mulher que está cativa, que está presa há 18 anos. Melhor dizendo, Jesus nem trata ela como mulher. Jesus trata ela como filha. E Jesus está dizendo: não me convinha soltar da prisão de Satanás essa filha de Abraão, que são 18 anos vivendo debaixo dessa tormenta e dessa angústia. Percebe que na frase que Jesus cita o problema que ela carrega, Jesus se refere a ela como filha de Abraão. Jesus diz: se é filha de Abraão, ela tem fé. Mas está aprisionada, Jennifer. Mas tem herança. Mas está aprisionada, Jennifer. Mas é uma judia. Mas está aprisionada, Jennifer. Mas tem paternidade. Mas está aprisionada, Jennifer. Mas é filha. Por que que Jesus coloca tudo na mesma frase? Porque Jesus está revelando para mim e para você que nenhuma problemática é capaz de anular a identidade que Ele já derramou sobre nossas vidas. Segure a mão dessa garota que está do seu lado e diga para ela: nenhuma problemática será capaz de anular a filiação que você carrega. Diga para ela aí nessa tarde: o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te lembrar que tu carrega a identidade e que tu é filha. Tu é filha. Diga: tu não é qualquer uma. Diga para ela: tu é filha. E como filha, você precisa não potencializar o problema que apareceu, mas a identidade que você tem, porque a identidade que você tem é maior do que o problema. A identidade que você carrega é maior do que cativeiro. A identidade que você carrega é maior do que impossibilidade. Eu te provo que a identidade é maior, porque o teu pai é maior do que toda adversidade. Sabe quem é o teu pai? João vai dizer em Apocalipse: os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, a sua voz como o som de muitas águas. Na sua boca há uma espada afiada e na sua coxa está escrito que Ele é Rei dos Reis. Fala: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sacode essa irmã e fala: tu é filha do Rei dos Reis e Senhor dos
senhores. Fala, tu é filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu carrega o DNA do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vim lembrar a você aqui que Ele colocou um registro e Ele te deu uma certidão, e não foi quando você nasceu, porque o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que antes da fundação do mundo nós somos eleitos nele, ou seja, antes de qualquer situação contrária já tínhamos uma identidade. Não, você não é uma gravidez indesejada, não, você não é um acidente, você é um propósito de Deus na terra. Você é filha, você é filha, você é filha. Você é filha. Começa como uma mulher que tem um espírito de enfermidade, mas termina como filha. E quem afirma isso? Jesus. Só que nós sabemos que o mundo espiritual é legal. Ou seja, o adversário ele precisa de uma legalidade para poder agir. Se ele está agindo há 18 anos na vida dessa mulher, ele achou uma brecha, achou uma legalidade para poder aprisioná-la nessa área da saúde. Então o texto revela para a gente que é possível estar constantemente num ambiente de culto, mas abrir brechas e ficar debaixo de uma opressão. Porque o que acontece com essa mulher aqui não é possessão, é uma opressão. Ela está debaixo de uma influência espiritual demoníaca. E Lucas está dizendo para mim e para você que quando Jesus a chama para liberar uma ação de milagre, uma cura na vida dela, Jesus não chama para expor qual foi a área que ela deu brecha, o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. Jesus a chama dizendo: ainda que você tenha feito alguma coisa errada, hoje eu estou te dando a oportunidade de você começar a fazer certo. O que Jesus está revelando é que existe segunda chance, é que existe oportunidades. E às vezes a brecha vem sem mesmo que nós venhamos às vezes perceber, ou é por algo que falamos, ou algo que fazemos, ou algo que deixamos de fazer, algum comportamento que não devemos ter. Às vezes a brecha veio por uma falta de perdão, por causa de alguém que lá atrás, lá na infância, lá na adolescência machucou, lá atrás abriu feridas, e alguém veio carregando essa mágoa por anos e anos, e isso fez com que o adversário fosse tendo território e espaço para poder agir. Eu sei que pregar a libertação para crente é complicado, mas o Espírito Santo de Deus falava comigo que essa tarde Ele vai quebrar algumas cadeias aqui. Porque essa mulher está mostrando para mim, para você, está revelando para a gente que é possível. Se está no templo, se está na sinagoga, mas não está vivendo de uma maneira plena, está vivendo encurvada, está vivendo fragmentada, está vivendo pela metade. O que Deus tem para mim e para você não é pela metade, é por inteiro. E hoje tudo aquilo que nos empurrava para baixo vai perder a força e vai ser vencido. Porque cadeias vão se abrir, correntes vão se quebrar. Segure a mão de uma menina perto de você e diga para ela: nenhuma resistência contrária vai prevalecer. Diga: nenhuma resistência maligna vai perseverar. Diga para ela, diga: não importa qual foi a brecha que você abriu, se abriu, fala. O que importa é que hoje Jesus está aqui colocando um betume e fechando a brecha. Hoje Ele está te dando a oportunidade de refazer o caminho, de refazer a rota, de fechar as legalidades. Essa mulher é uma mulher que Lucas faz questão de revelar para a gente que ela estava. Se ela estava, ela é alguém que é acostumada a ir.
Ela está vivendo uma variação do seu estado original, mas ela não abre mão de estar no ambiente de culto. O que é uma pessoa encurvada? Nos dias de hoje existe um diagnóstico para essa enfermidade. O diagnóstico é hipercifose. É uma curvatura na espinha dorsal, que vai roubando com o passar do tempo a sustentabilidade, o equilíbrio e a locomoção. Então é uma mulher que está sendo golpeada há 18 anos e perdendo equilíbrio, sustentabilidade e locomoção. Mas ela entendeu: eu não posso deixar de estar no ambiente da adoração, porque nenhuma limitação pode ser maior do que a minha vontade de adorar. E ela mostra para mim e para você que há momentos que a gente vai estar no ambiente da adoração, não vivendo o nosso melhor, não estando na melhor fase. É ela mostrando que tem hora que a gente vai ter que aprender a administrar a dor para poder honrar a responsabilidade. Porque quem é adorador não adora porque sente. Quem é adorador já entendeu: a minha responsabilidade é de adorar porque Ele me fez ser adoradora. A gente não se move por sentimento, a gente se move por princípios. Então ela está dizendo: eu estou vivendo debaixo desse ataque espiritual, mesmo com dificuldade. Eu não vou abrir mão de estar no ambiente de culto, eu não vou abrir mão de estar na casa do milagre, eu não vou abrir mão de estar no lugar onde eu sei que Deus se manifesta. E se aqui no contexto não fala pra gente que ela pediu o milagre, então eu entendo que ela não estava ali pedindo, ela estava ali entregando. Porque culto não é só para receber, culto é para entregar, culto é para ofertar. Ah, se nós entendêssemos que melhor do que chegar aqui para pedir é chegar para ofertar, é chegar para entregar, viveríamos mais milagre. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei das suas limitações, eu sei o quanto você passou por dificuldade para chegar até aqui, eu sei do que você renunciou. Eu estou pregando para gente aqui que pode estar vivendo um tempo de dores físicas, dor na perna, dor na coluna. Ei, o Senhor toma minha boca para dizer: só porque você resolveu vir entregar, eu vou me manifestar. Só porque você resolveu vir entregar, eu vou fazer milagre. Toca no ombro dessa amiga aí e fala: não deixa, fala, não deixa a dor comprometer a tua entrega hoje. Não deixa a dificuldade comprometer a tua adoração. Diga para ela: porque enquanto você manda adoração para cima, de cima vai descendo para você milagre aqui embaixo. Enquanto você entrega daqui de baixo para cima, de cima está sendo liberado. Os portais da liberação no espiritual já estão abertos. Deus vai derramar milagre. Alguém que persevera, alguém que não está com tudo a favor, mas entendeu: eu não vou me apartar do ambiente de culto. Porque tem dia que a gente vai fazer o que foi chamado para fazer com um sorriso no rosto, mas tem dia que a gente vai chorando, tem dia que a gente vai triste, tem dia que a gente vai lamentando, e tem dia que a gente vai empurrada pelo Espírito Santo. 2018, fevereiro de 2018, dia 25 de fevereiro, dia do aniversário do meu marido. Meu marido recebe o diagnóstico de um exame que eu tinha feito. E o diagnóstico do exame foi: ela está com um tumor no pâncreas. Pensa numa pessoa que ficou emocionalmente abalada, psicologicamente abalado. Fui eu. Fisicamente eu estava bem, mas a minha mente não estava. E aí um dia eu cheguei no culto de terça-feira na minha igreja, e eu sentada lá atrás, e o culto debaixo de uma glória, e eu quieta, angustiada. Deus falou comigo: Jennifer, não deixa a dor roubar a tua adoração. E aí Ele me deu uma experiência, e sempre que eu tenho oportunidade eu compartilho. Aí Deus falou assim comigo: eu vou fazer você enxergar como que o teu adversário te vê. Deus abriu a minha visão espiritual na hora do culto, e eu me via em casa, colocando roupa para ir para a igreja.
Aí Deus falou comigo assim: agora eu vou fazer você enxergar como o teu adversário te vê. E eu não me via colocando uma roupa normal. Eu me via colocando uma farda. Aí Deus falou comigo: está entendendo? O porquê que você não pode deixar de adorar? Porque a adoração também é arma de guerra. E se você está num culto, você está num campo de batalha. Aí Deus falava comigo: enquanto você vai adorando, eu vou movimentando aqui o mundo espiritual. Porque a intenção do adversário é: botou farda, mas não vai guerrear. Botou farda, mas não vai entrar no campo de batalha. Está fardada, mas não vai ir para a guerra. A intenção dele era te paralisar. Aí Deus falava comigo: mas enquanto você está adorando, enquanto você está usando a arma da adoração, igual Josafá orou, lembra? Josafá recebeu o comando de Deus na guerra. Ô Josafá, fica tranquilo, tu não vai usar nem lança nem espada. O que você vai usar é adoração, porque enquanto você vai adorando, eu vou desbaratinando o adversário. Deus estava dizendo: a arma que eu estou colocando na tua mão agora é a arma da adoração. Entra nesse campo de batalha e adora. Aí no espaço de 15 dias, entre um exame e o outro, o médico falou: minha filha, o que estava no teu organismo não está mais. O que estava no teu organismo desapareceu. Pega na mão dessa irmã e diga para ela: ele vai fazer milagre enquanto você adora. Fala: ele vai fazer milagre enquanto você adora. O que você está fazendo chorando, ele já está preparando um resultado de alegria. Ele está preparando um resultado de alegria. Ele vai trocar diagnóstico. Ele vai abrir madre. Endometriose vai sair. Cisto vai desaparecer. Ele vai remover nódulo. Ele vai remover câncer. Ele vai surpreender. Ele vai. Assim como ele fez comigo, ele vai fazer de novo. Tem resultado de alegria. Tem resultado de alegria. Tem resultado de alegria. É só para quem não se curva diante da dor. É só para quem não se rende diante da dor. É só para quem não se detém diante da dor. Percebe que é um golpe espiritual. Lucas afirma espírito de enfermidade. Não é só um problema na coluna. O problema na coluna por si só já nos limita. Agora imagina isso vindo de ordem espiritual. Ela está guerreando com o mundo espiritual. E a gente precisa falar disso. Porque houve um tempo em que as pessoas demonizavam tudo. Tudo era demônio. Mas nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão caindo na armadilha do adversário de naturalizar aquilo que é espiritual. A gente está vivendo um tempo de pessoas que buscam na internet passos, métodos para resolver alguns problemas que só joelho vai dar jeito. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que estão seguindo conselhos de gente que não entende do mundo espiritual, mas está vendendo ferramentas naturais para poder resolver problemas, quando na verdade é um jejum e uma oração que vai dar jeito. Então uma das estratégias do adversário nesse tempo, redobra a tua atenção, é fazer as pessoas enxergar de forma natural o que é espiritual. Por quê? Porque quando você usa a ferramenta errada, você se desgasta, você fica cansada, você se frustra e o problema não é resolvido. Então nós estamos vendo pessoas cansadas, esgotadas, porque estão usando ferramentas erradas. Porque se hoje fala que o problema é espiritual, olha lá a fanática. Porque se hoje fala, tem demônio por trás desse comportamento rebelde, desse garoto, alguém vai dizer, é a fanática, é da idade. Pode ser da idade, mas por trás desse comportamento de rebeldia tem um espírito atuando. E Jesus te trouxe aqui, mulher, para colocar a ferramenta certa na tua mão. Tu vai para a guerra com a arma certa.
Por que o adversário está fazendo isso nos dias de hoje? Usando a arma da distração. Porque nós estamos caminhando para os últimos momentos da igreja de Cristo na terra. E uma vez que você tem discernimento da guerra que você está enfrentando, ele fica vencido, ele fica abatido. Uma vez que você tem discernimento da guerra que você está enfrentando, você profetiza dentro dessa dificuldade. E existe um espírito. Preste atenção. Não leve isso para o pessoal. O problema aqui dela era espiritual. Não leve isso para o pessoal. Existe um espírito que quer silenciar profeta nesse tempo. Existe um espírito que quer intimidar profeta nesse tempo. Quer silenciar quem carrega o profético na boca. Porque quem carrega o profético na boca não fala o que os outros querem escutar, fala o que Deus manda. E esse espírito está querendo limitar profetas. Mas o Espírito de Deus está aqui tomando a minha boca para dizer que nenhum intimidador vai silenciar profeta dele na terra, aqui neste lugar. Segura a mão dessa amiga e diga para ela: nenhum espírito silenciador de profeta vai te intimidar. Fala: nessa tarde, Deus está quebrando no mundo espiritual toda resistência espiritual. Tudo que quer te calar, tudo que quer colocar medo, tudo que quer te intimidar, tudo que quer colocar timidez, tudo que quer silenciar você hoje. O Espírito de Deus toma minha boca para dizer: esse espírito de Jezabel que tentou silenciar Elias, ele não vai silenciar profeta de Deus na nossa nação. Eu não estou falando isso de ordem política, é acima. Não é sobre sistema, não é sobre política, não é sobre ideologia. Eu estou falando de algo espiritual. Eu vim pregar aqui nessa tarde que Deus está contando com gente que é como Elias. Se Jezabel afronta de lá, eu profetizo daqui. Oh, cadê você? Cadê você? Se manifesta para o mundo espiritual. Se manifesta para o mundo espiritual dizendo: eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Eu vou entregar o que Deus quer que eu entregue. Porque quando uma mulher de Deus se levanta para profetizar, quem está caído se levanta. Quem está no chão é erguido. Quem está abatido fica de pé. Ai, que mãe, eu estou vendo uma mulher ali com uma bandeira do Brasil. Minha irmã, tu pode ficar de pé? Você que está na galeria, tu pode abrir essa bandeira, porque a nossa nação brasileira será conhecida como a nação de profetizas. Profetizas, profetizas, profetizas. Balance essa bandeira. Aqui no Brasil não, diabo. Aqui tem profeta. Aqui em Abreu Lima tem profeta. Aqui em Abreu Lima tem profetiza. Sacode essa bandeira. A nossa nação não será regida por principados e potestades que querem silenciar profetas. A nossa nação é regida pelo leão da tribo de Judá. Profeta, profeta, profetiza, 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 vai, vai, vai. Deus está enchendo a tua boca com profecia. Deus está enchendo a tua boca com mensagem profética. Deus está enchendo a tua boca. Deus está enchendo a tua boca. Abre a tua boca, mulher. Tu não vai ter medo. Tu não vai ter medo. Tu não vai ficar intimidada. Rebaço. Recamanchou. Quebe. Papapapapacarraçuia.
profética. Há uma unção profética que nos envolve aqui neste lugar. Jezabel tentou colocar depressão, tentou colocar pânico, mas hoje quem estava no pânico está saindo dele, quem estava na depressão está saindo dela, quem estava no desespero está saindo, está saindo, está saindo, está saindo. Deixa Deus te usar. Coloca a mão no ombro dessa amiga e diga para ela: tu é profeta. Fala, não negocia a tua unção, não negocia o teu chamado, não negocia. Fala, Deus colocou uma mensagem e quem é profeta tem compromisso com a verdade. Ei, o espírito de mentira não vai intimidar quem carrega a verdade na vida. O espírito na raça vai cantar e vai profetizar. Vai cantar e vai profetizar. Profetiza a verdade. Profetiza a verdade. Eu estou pregando em Abreu Lima. Abreu Lima tem Bíblia, tem palavra, tem presença e tem verdade. Quem é de verdade não se curva ao espírito da mentira, Rafa. Nós entramos aqui no nível de denúncia espiritual. Já até saí da pregação do esboço. Eu estou no comando de Deus. Nós entramos aqui no nível de denúncia espiritual. A nossa nação tem dono. A profecia que você carrega é maior do que qualquer cultura, do que qualquer costume. A profecia que você carrega é maior do que qualquer ideologia. A profecia que você carrega é maior do que qualquer espírito contrário. Pode sentar um pouquinho. Tem varão de autoridade nessa casa. Jesus para a ministração, olha para aquela mulher, porque o texto diz: e vendo a Jesus. O que Jesus está vendo? Uma mulher que estaria há 18 anos sendo golpeada espiritualmente. Há 18 anos na casa de Deus, fragmentada pela metade. Só que essa enfermidade de persifose, ela não começa de uma forma muito agressiva. De fato que a pessoa venha identificar logo no primeiro ano. Não. É gradativo, é processual. Aos poucos a pessoa vai ficando encurvada. Então nos primeiros anos, ninguém percebeu que ela estava ficando encurvada. E quem sabe ela estava lá, dirigindo o culto, contextualizando, pregando, cantando, regendo, solando, servindo, de uniforme, na mesa do ciclo de oração, visitando, evangelizando, mas ficando encurvada.
E o pior, não contando para ninguém. E eu sei que eu estou pregando para gente que está assim aqui. Tem as atividades, mas já não está vivendo mais da forma plena. Está fragmentada. E você está, ó, calada. Ninguém percebeu ainda. Ninguém ainda notou. Mas você já não está mais a mesma. Tu sabe. As pessoas continuam ainda dizendo para você: tu é uma bênção. Oh, minha irmã. A cada dia que passa você está mais ungida. Mas no fundo tu sabe: eu já não estou mais como eu estava antes. Eu já orei mais. Eu já busquei mais. Eu já me entreguei mais. E eu vim dizer que hoje Jesus vai colocar no lugar tudo aquilo que o diabo tirou. Porque os processos na nossa vida, eles precisam acontecer. E às vezes o adversário, ele é oportunista. Ele tenta pegar oportunidade nos processos que estamos vivenciando, por causa da nossa vulnerabilidade emocional. E aí ele vem com muita pressão para poder nos descaracterizar. E algumas pessoas não percebem de fora, mas por dentro a gente sabe. Estou no templo, mas estou encurvada. Estou no templo, mas eu não estou inteira. Eu vim pregar um Jesus aqui nessa tarde, que não veio para te julgar, mas veio para te posicionar. São 18 anos essa mulher assim. Quando ele fala de 18 anos, ele está apontando para tempo. Porque algumas vezes o adversário quer nos vencer pelo cansaço. E a Cíntia, melhor do que eu, vai poder falar sobre isso, afirmar sobre isso. Que a psicologia diz que o ser humano, ele tem a capacidade de se adaptar ao caos. Então esse tempo aqui aponta para alguém que já está há anos e quem sabe até adaptada àquela realidade. Porque Lucas diz assim, ó, e ela não podia se endireitar. Alguém já decretou e bateu o martelo, não tem jeito, está no campo da impossibilidade. E quem sabe, ela até se conformou, eu não vou deixar de adorar, mas a minha realidade vai ser essa até o fim. Porque se em 18 anos não aconteceu, não é agora que vai acontecer. Pode ver que ela nem está pedindo milagre. É Jesus que decide fazer. E quantas vezes somos tentados a sermos vencidas pelo cansaço do tempo. E aí alguém, usado pelo adversário, expressa assim, minha irmã, depois desse susto, se esse garoto não se converteu até agora, não se converte mais não. Minha irmã, depois de tudo isso, se esse marido não tomou jeito, não toma mais não. E aí a nossa mente vai se configurando para poder a gente acreditar que essa vai ser a nossa realidade. Vai ser assim até o fim. Se adaptando a uma situação que pode ser transformada. E hoje Deus te sentou aqui para dizer, ei, não desista de mudar aquilo que pode ser alterado. Jesus olha para ela, chama ela lá na frente. Aonde essa mulher estava? Atrás. Porque naquela época a sinagoga, os homens sentavam na frente, as mulheres atrás, e quem tinha deficiência sentava mais atrás. Jesus, vendo essa mulher lá atrás, chama ela lá na frente para receber milagre. Só que ele não diz que vai fazer milagre, ele só faz o convite. Porque tem hora que Jesus vai falar para a gente, eu vou fazer o milagre, mas tem hora que ele não vai revelar, mas é na nossa marcha, é na nossa caminhada que o milagre vai acontecer. Agora, minhas irmãs, Jesus não poderia ter liberado uma palavra e curado essa mulher no lugar que ela estava? Sim ou não?
Mas Jesus não faz isso. Seria muito mais fácil. Até porque a gente está falando de um tempo, de um contexto onde as pessoas que tinham uma deficiência física eram vistas como pessoas amaldiçoadas. Então essa mulher vai sair lá de trás, presta atenção. Ela vai vir, quem sabe, por um corredor como esse. Vai passar por pessoas que vão olhar para ela com um olhar de desprezo, com um olhar de reprovação, com repulsa, amaldiçoada. Não seria mais fácil Jesus ter poupado essa mulher de viver tudo isso, liberando uma palavra e curado essa mulher onde ela estava? Mas Jesus não faz isso. E tem hora que Jesus pode fazer algumas coisas para facilitar a nossa vida, mas Ele não faz. Tem hora que Ele pode evitar de nós passarmos por algumas situações, mas Ele não evita. E redobre a tua atenção aqui. Todas as vezes que Jesus não deixar a situação mais fácil, é porque Ele quer te deixar mais forte dentro dela. O plano de Jesus aqui é dar resistência a essa mulher. É dar força. Porque tem hora, minha irmã, que a prioridade de Jesus não é fazer a gente ser feliz, é fazer a gente ser forte. O céu é tomar da força. Não adianta Jesus te fazer feliz e daqui a pouco, no primeiro vento, você abandonar Ele. Ele vai até te fazer feliz, mas antes disso Ele vai te fazer ser forte. Diga para essa irmã: Jesus vai te fazer ser forte. Então esse caminho, que parece que Jesus está expondo, mas não está expondo, Jesus está fortalecendo ela. É um caminho que ela vai ter que aprender a ignorar a indiferença de algumas pessoas que estão à volta. Porque quem quer viver milagre tem que aprender a lidar com a indiferença de algumas pessoas que estão à volta. Quanto mais ela caminha para perto de Jesus, mais resistência ela vai tendo. Porque quanto mais perto de Jesus você está, mais resistido você é. Jesus disse assim: ó, o mundo vai te odiar, mas antes de odiar a vocês, odiaram a mim. Você não precisa ser elogiado o tempo todo. Que necessidade é essa, minha irmã? Que carência é essa? Tem gente que está perdendo a essência para poder agradar quem está à volta. Segure a mão dessa menina e fala: não seja refém da opinião do outro. Você não tem que ser refém de aprovação da terra. Você tem que ser dependente de aprovação do céu. Para com esse negócio de querer agradar todo mundo. Ei, tem gente que está quebrando o princípio para poder não ficar mal com quem está em volta. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais você se aproxima de Jesus, mais oposição se levanta. Quanto mais próximo de Jesus você está, menos neutro você é. A neutralidade gera a bênção com todos, mas o posicionamento gera oposição. E Deus está dizendo através da minha boca: resiste, resiste, resiste. Diga para essa amiga: tu não é fraca não, querida. Aleluia. Falando: tu não é fraca não, Jesus te fortalece. Diga para ela: ergue essa cabeça. Para de se comportar como vítima. Para de se comportar como coitada. Fala: a pressão pode vir da direita, pode vir da esquerda, mas maior é quem está contigo no trajeto. Maior é quem te sustenta. Maior é quem te faz avançar. Ai, pode olhar de cara feia, pode dizer eu não gostei, pode dizer não era para você, ou pode dizer o teu jeito me incomoda, mas Deus toma minha boca. Se você perseverar, ninguém para a tua marcha. Se você perseverar, ninguém paralisa a tua caminhada. Nenhuma oposição é capaz de neutralizar quem está no caminho do Senhor. Algumas pessoas vão te resistir é por aquilo que você carrega. Não, você não é resistida por causa do cabelo, por causa da tua cor de pele.
não é resistida porque você é baixa, porque você é alta, porque você é mais cheinha, mais fininha. Não é sobre isso. Você é resistida em alguns ambientes porque o mundo espiritual se comunica. As pessoas às vezes nunca nem te viram, mas tu pisou no lugar, criaram-se uma barreira, um bloqueio, uma resistência. Por quê? Porque o demônio que tem lá já sentiu a presença que você carrega. Porque o espírito contrário tem que se submeter. Aonde você chega, a presença chega junto. Aonde você chega, o culto chega junto. Aonde você chega, a glória de Deus chega junto. Pode ter opressão no ambiente, mas a tua presença com Jesus vai destruir a opressão do lugar. Maior é quem está conosco. Maior é quem está conosco. Maior é quem está conosco. Diga para duas irmãs: maior é quem está conosco. Fala, pode olhar de cara feia, pode cochichar, pode rir, pode debochar, pode fazer tudo isso, só não pode tocar. Só não pode tocar. Só não pode tocar. Ninguém te toca. Ninguém te toca. Ninguém te freia, Rafa. Ninguém te freia, Cíntia. Ninguém te toca. Diga pra essa irmã: ninguém te toca. A cara feia pode fazer. Diz pra ela: e tu não se incomoda com isso não. Pode dizer que você não é o perfil. Pode dizer que você não é apta. Pode dizer que você não é digna disso. Pode falar o que quiser, mas só não pode tocar. Porque quem me chamou me guarda. Quem me chamou me garante. Quem me chamou me sustenta. Que Deus vai nos colocar para marcharmos, para caminharmos em ambientes assim, ambiente hostil. Tem horas que Deus nos coloca num ambiente tranquilo, mas tem hora que Ele nos coloca num ambiente de hostilidade. E aí, tu vai fazer o quê? Não é diabo não que te colocou, não, foi Deus, para te dar estrutura, para te dar força. O ambiente não é favorável. Ninguém ali está torcendo a favor. Ninguém colabora. Ninguém ajuda. E além de não ajudar, ainda tenta atrapalhar. Eu ouvi uma frase de um pastor uma vez. Ele falou comigo assim: Jennifer, quando você estiver num ambiente hostil assim, tenha postura, posicionamento, firmeza. Aí ele disse assim para mim: sabe por quê? Porque em tanque que tem tubarão a gente não sangra. Sabe o que ele estava dizendo? Para de dar alimento para quem quer te devorar. Segure a mão dessa garota e diga para ela: em tanque que tem tubarão você não sangra. Tu chora, fala, nos pés do Senhor, mas diante do ambiente hostil, fala postura, posicionamento, firmeza. É assim. É acabando de chorar, porque alguém está esperando você ficar acuadinha, moadinha no canto, para poder pisar, humilhar. E Deus está dizendo: aqui não, diabo, aqui a gente não sangra em tanque que tem tubarão, não. Aqui tem posicionamento. Deus te blinda, Deus blinda as tuas emoções. Ainda que alguém não pare, você vai deixar de sentir.
ossuri que maio. Porque a gente às vezes está num ambiente difícil, ambiente hostil, e a gente está pedindo alguém uma ajuda e um suporte, não tem. Aí a gente ora e fala: Jesus, muda fulano. Aí a gente ora e a pessoa não muda. É maragaçuia. Quando eu estava estudando sobre Abigail e Nabal, Deus disse para mim: sabe quem é Nabal, Jennifer? Eu falei: quem ele? Alguém intratável. Não se permite ser tratado. E aí, vai fazer o quê? A Bíblia diz: Nabal, e a loucura estava com ele. Abigail, esposa, divide casa e leito, mas mulher sábia, vai fazer o quê convivendo com Nabal? Porque tem hora que a gente trabalha com Nabal. Nosso vizinho é Nabal. No meio do nosso quintal onde a gente mora tem Nabal. Estamos cercados de Nabal. Vai fazer o quê? Vai se permitir ser enlouquecido com a loucura de Nabal? Seja resistente. Porque tem gente que a gente olha e fala assim: irmã Roberta, a pessoa é boa, ela tá oprimida. Tem pessoas que você faz a leitura, você vê que a pessoa ela tem uma índole boa, ela é boa, mas ela está debaixo de uma opressão, que aí o comportamento dela fica um comportamento que às vezes nos machuca. Mas tem gente que não é demônio não, tem gente que é ruim mesmo. Olha para essa irmã aí, tem gente que não é demônio não, fala. Tem gente que é ruim. Tem gente que é caráter mesmo. Gosta de ver o mal, gosta de ver o outro dar notícia ruim. Que o Senhor te repreenda, diabo. E aí, tu vai fazer o que num cenário, num ambiente como esse? Vai sangrar? Pergunta essa irmã: vai sangrar? Ou vai se posicionar? O que Deus está mostrando para mim e para você é que a questão não está no outro parar de fazer, é a gente que tem que deixar de sentir. Eu não posso controlar o que falam sobre mim, o que pensam sobre mim, mas eu posso administrar o efeito que isso vai surtir na minha vida. Então não é sobre controlar o que o outro faz, é sobre ter posicionamento e convicção em Deus de quem se é, para não se permitir ser influenciado por aqueles que estão em volta. Porque quando você sabe da identidade que você carrega, você não acredita naquilo que fala a teu respeito. Então ela está indo até Jesus. Por que Jesus chama lá na frente, Jennifer? Porque Jesus quer fortalecê-la. E também por quê? Porque Jesus quer mudá-la de ambiente. Essa mulher, quando ela recebe a cura, ela não vai voltar para o lugar que ela estava. Se eu disse que na sinagoga os homens sentavam na frente, as mulheres atrás, e quem tinha deficiência ficava mais atrás, então ela não vai voltar para o lugar de deficiente que ela estava. Porque não faz sentido. Uma vez que ela está curada, ela não vai mais ficar agora num ambiente de gente doente e deficiente. Então quando Deus chama lá na frente, Deus está dizendo: ei, a partir de agora, eu estou te transicionando de nível, porque se aproximar de Jesus é transicionar para um nível mais profundo de intimidade. E para o nível que eu estou te proporcionando, aquele ambiente não combina mais. Agora, carinhosamente, para a gente ir terminando, segure a mão dessa menina e fala para ela: não faça força para voltar para lugares que Deus já te arrancou com mão forte. E nem é só sobre um ambiente geográfico. Isso fala de relacionamento, isso fala de amizade. Jennifer, eu amo, vai continuar amando, vai continuar considerando, vai continuar orando, mas para o nível que Jesus está te transicionando, não combina mais. Nem todo mundo que começa com você vai com você até o fim. Nem todo mundo que inicia com você vai com você até o fim. Deus hoje está te
te removendo de alguns lugares. Deus hoje está te removendo de algumas mesas. Deus hoje está te removendo de alguns grupos, porque agora Ele tem um novo nível para você. Não volta. Não faça força. Seria muito cômodo Jesus liberar uma palavra e curar essa mulher no lugar dela. Ela estava num ambiente confortável. Mas a envergadura do milagre que Deus tinha para ela era maior do que um ambiente confortável que ela estava. Então Deus coloca essa mulher aonde? Numa zona de expulsão. O nível e a envergadura do propósito que Deus tem contigo é maior do que alguns ambientes confortáveis que nós estamos. E aí quando Deus quer expandir aquilo que Ele tem em nós, Ele nos coloca numa zona de expulsão. E não adianta a gente querer insistir para ficar, porque o que Ele tem para nos entregar é tão grande que não tem capacidade para ficar no mesmo lugar. Diga para essa irmã, Ele está te colocando hoje numa zona de expulsão. Ele vai te remover de alguns lugares. Quando ela chega até Jesus, Jesus diz a ela: estás livre. Essa palavra estás livre no grego, segundo a Bíblia-chave, ela é considerada uma palavra que diz: deixa ir livremente. Qual é a origem dessa palavra no grego? Apólio, que, como eu disse, significa desprende. Jesus está olhando para ela, mas está dando comando para o que estava aprisionando a vida dela, e dizendo: apólio. E o comando é: solta, liberta, deixa ir livremente. Ou seja, você não vai mais manter preso quem eu chamei para ser livre. Você não vai mais aprisionar essa área da saúde dela. Libera, porque Jesus não pede, Jesus dá ordem, Jesus dá comando. É lógico que logo após ele toca nela, e aí sim que ela se endireita, porque o comando gerou libertação, mas foi o toque que gerou cura. Então eu percebo que todo espírito que estava resistindo e impedindo o milagre de acontecer, Jesus deu comando dizendo: o que estava impedindo agora não tem força para impedir mais. Segure a mão dessa garota e diga para ela: o apólio de Jesus diz, o apólio de Jesus se manifesta hoje na tua vida e em tudo aquilo que leva o teu nome. E na tua casa, fala, se tinha alguma resistência espiritual segurando, prendendo, trancando, hoje Deus está dando ordem. Fala, e a ordem é: vai ter que soltar, vai ter que soltar, vai ter que soltar, vai ter que soltar. Começa a dar comando aí no teu lugar. No teu lugar vai dizendo: apólio, e fala o nome de quem precisa libertação, e fala a área da tua vida que tu já identificou que tem uma guerra espiritual, ou uma rotina escravizante. Deus está te dando hoje autoridade para você liberar o comando. Libera aí no teu lugar, vai dizendo: apólio, fala apólio, fala apólio para George, apólio para Gonzaga, vai dizendo apólio. Diz aí o nome, diz aí o nome, porque enquanto tu está aqui, o comando de Deus está quebrando cadeias, está quebrando cadeados, está quebrando correntes. Eu já ouço barulho de cárceres espirituais sendo quebrado. Ele quebra, ele está quebrando, ele está quebrando, ele está quebrando. Ei, quem está no vício vai sair, quem está na prostituição vai sair, quem está na droga não vai permanecer, porque enquanto tem comando sendo liberado, tem cadeia sendo quebrada. Quebra, 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 quebra,
Quebra, Jesus. Quebra, Jesus. Quebra, Jesus. Quebra, Jesus. Quebra. Toda rotina escravizante e angustiante na vida de alguém, essa tarde está perdendo a força. Está perdendo a força, aleluia. Essa enfermidade, ela se desenvolvia a partir de 3 origens: congênita, uma má formação, algo que começa de forma errada, mas se é congênita, Jesus se manifestou e disse: ainda que começou errado, eu me manifesto no meio para poder garantir o final certo. Pode ser congênita, pode ser traumática, alguém que carregou peso de forma errada, porque às vezes a fragmentação, o trauma vem não pelo peso que se carrega, mas pela forma que se carregou. Então, se é traumático, Jesus está dizendo: aonde eu chego não fica trauma, eu faço gerar testemunhos. Mas ela pode ser também genética, algo que vem passando de geração em geração. O que Deus está dizendo aqui nessa tarde é: não importa se alguém antes viveu essa vida aprisionada, o que importa é que a partir de você, eu estou gerando uma vida e uma descendência de liberdade. Minha irmã, você entende por que a pressão contigo é maior? E por que você não pode desistir? É porque a partir de você, a história da tua família e da tua descendência está sendo mudada. Porque o que Deus derrama em você não para em você, vai alcançar a tua descendência. Vai ficando de pé no teu lugar e dizendo para 2 amigas: o que Deus está derramando em você, fala, não vai ficar limitado em você, vai ser desaguado na sua descendência. Aquilo que o adversário levou 18 anos para fazer, Jesus fez de maneira surpreendente, súbita, imediata, instantânea. Não precisou de muito tempo para colocar no lugar aquilo que o adversário levou 18 anos para tirar. Então, quando ela recebe o milagre, o que volta para ela? Sustentabilidade, equilíbrio e locomoção. Hoje Deus está restaurando na tua vida tudo aquilo que foi tirado de você. Abraça uma irmã que está perto de você aí nessa tarde. Abraça essa irmã, fica abraçada com ela e fala: tudo que foi tirado. Fala: todo golpe espiritual que roubou de você. Fala: sustentabilidade, equilíbrio e velocidade, diz a ela. Hoje, Jesus restaura, restitui, porque não haverá sequela. O que Deus tem para fazer, o que Deus está fazendo, melhor dizendo, fala, o que Deus está fazendo não ficará nem danos e nem sequelas. Diga para ela: é o seu novo tempo. Fala: é um tempo agora de restauração, é um tempo de restituição. Fala: é tempo de milagre. Profetiza sobre ela, abrace ela e fala: é tempo de milagre. Diga para ela: você não ficará mais encurvada, você não ficará mais fragmentada, você não ficará mais pela metade. É tempo de inteiro, é tempo de completo, é tempo de totalidade. Não é bem numa área e na outra área faltando, não. Todas as áreas da sua vida, diga a ela, estão sendo restauradas. Restauradas. Fala: ela é por inteiro, é por inteiro. Fala: é por inteiro, é por inteiro. E todo espírito contrário
adversário já foi vencido, derrotado, porque Jesus se manifestou no ambiente para vencer o inimigo e para gerar milagre, para vencer o adversário e para gerar milagre. Ore sobre a vida dessa irmã, ministre sobre ela. 1 minuto aí para você fechar os olhos e ministrar sobre ela, dizendo o que te faltava. Fala, não vai te faltar mais. O que te angustiava não vai te angustiar. O que te limitava não vai te limitar. O que te bloqueava, diga a ela, não vai te bloquear mais. O que te paralisava não vai te paralisar. O que te neutralizava não vai te neutralizar. Diga a ela, diga a ela, diga a ela. É tempo de avançar, é tempo de avançar. E diga com velocidade, é com velocidade. Não vai ter atraso, não vai ter retardo. Fala, Ele vai alinhar o tempo. O que estava em atraso na tua vida, olha Ele dando velocidade. É com velocidade, é com velocidade, é com velocidade. O que iria demorar para acontecer, vai acontecer ainda nesse segundo semestre. Eu vim profetizar que documentação que só ia ser liberada daqui a 2 anos, Deus está entrando e dizendo, eu estou antecipando, eu estou dando velocidade. O meu milagre vem com velocidade. Aposentadoria, o INSS vai fazer contato, vai liberar, vai liberar. Ele está dando velocidade. O advogado disse, só daqui a 5 anos, mas em 2025 ainda vai ter resposta. Ainda vai ter resposta. Ele está dando velocidade, 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 velocidade. Quem recebe essa palavra, então libera para a vida da amiga. Fala, velocidade, velocidade. Vai acontecer nesse segundo semestre de 2025 o que alguém disse que levaria 10 anos para acontecer. Vai acontecer em 5 meses. Vai acontecer em 5 meses. Os portais da liberação do céu estão abertos. Estão abertos. E Deus está dizendo, eu estou antecipando a vitória. Eu chego antes, eu chego primeiro, eu estou antecipando. Telefone vai tocar ainda hoje. Mensagem vai chegar ainda hoje. Porta vai se abrir ainda essa semana. Provisão na tua casa vai chegar até sexta-feira. Enquanto tu está aqui no congresso, Deus vai enviar uma provisão lá na porta. Quem recebe? Quem recebe? Velocidade. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco.
Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.